Olá, eu estou aqui com o Marcel Sacco, ele é gerente geral da Hershey, que é uma fabricante de chocolate que tem muito tempo, muita tradição nos Estados Unidos, seu país de origem, mas está só há 20 anos aqui no Brasil. O Marcel vai conversar um pouquinho com a gente para falar sobre o desenvolvimento da marca aqui no país. Marcel, tudo bem? Obrigado por ter vindo, tá? Prazer, obrigado pelo convite. Legal. Qual que é o maior desafio da Hershey no Brasil hoje? Bom, nosso desafio é sustentar um crescimento. A gente, Humberto, nos últimos 3 anos, a gente tem conseguido um crescimento notável, mesmo com a situação econômica do país, a gente tem crescido muito. Então a Hershey cresceu nesses últimos 33 meses, a gente cresceu cerca de 46%. É um crescimento muito relevante, principalmente... Em produção ou em faturamento? Em faturamento. Principalmente quando você considera o Brasil, a situação econômica, enfim, Sim. A própria categoria sofrendo bastante. Então a gente tem crescido muito e eu acho que o meu maior desafio hoje é como a gente sustenta esse crescimento e mantém esse ritmo que a gente tem demonstrado aí nos últimos anos. Legal. E a que se deve esse crescimento? Um conjunto de coisas. Na verdade, assim, a gente... a questão de 3 anos e meio atrás, a gente tomou uma decisão de separar de uma JV que a gente tinha anteriormente no Brasil. A gente tinha uma associação com a Balduco aqui, e a gente tomou uma decisão de, então, separar, recomprar a nossa parte, a parte que a Balduco tinha na nossa empresa. A gente definiu isso internamente como projeto 100% Hershey, e esse projeto consiste em a gente colocar mais foco atrás do negócio de chocolate. Então é isso que a gente tem feito ao longo desses últimos 3 anos e meio. Contratamos equipe comercial própria, montamos toda a estrutura de back-office da companhia, trouxemos uma série de inovações bastante relevantes para o consumidor e isso tem sido, na verdade, assim, algumas das alavancas do crescimento que a gente tem tido no Brasil. Então, assim, eu diria que, se eu tivesse que resumir em uma palavra, é foco. Legal. Você falou de inovações para o consumidor. Você pode citar algumas? Bom, várias. Vou te contar as últimas que estão chegando no mercado agora. A gente lançou há 2 anos atrás, a gente lançou uma linha que a gente chama de Special Dark, Hershey's Special Dark. Essa linha é a primeira linha do Brasil com 60% de cacau. A gente trouxe vários sabores e ingredientes que ainda não existiam nos chocolates no Brasil. Então, a gente tem um produto, um dos tabletes que tem cranberry, a fruta que é bem diferenciada. A gente tem um tablete com laranja, um tablete com menta. A gente acabou de lançar agora, este mês está chegando nas prateleiras, a gente lançou o sabor café. Também com crocante de café, um produto bastante diferenciado. Essa é uma das inovações, que é um sabor novo da linha Special Dark, que tem crescido muito, é a linha de chocolate que mais cresce no mercado brasileiro, não só da Hershey. A gente também trouxe agora uma linha nova, que é uma linha de snacks. A gente está trazendo um formato e uma textura diferenciada para o consumidor, para novas ocasiões de consumo. Então são aí alguns itens. A gente tem um produto que chama Hershey's Bites, que são bolinhas de chocolate. É um jeito de você comer chocolate num formato diferente, mais snacking, como pipoca. E a gente também trouxe uma outra linha que é Hershey's Crunchers. O Crunchers é como se fosse um aglomeradinho ali, uns pedaços que tem cereal, fruta e chocolate. Também nesta linha da saudabilidade, a gente oferecer uma oferta diferente, sempre nesse formato parecido com o que a gente fala de pipoca, para você comer a qualquer hora, em qualquer momento. As embalagens são todas com fecho zip, que você pode colocar na mochila, colocar na bolsa, enfim, e carregar. Então, na verdade, a gente está indo atrás do que o consumidor precisa, conveniência, controle de ingestão de caloria, snackability, porque hoje a gente come, enfim, ao longo do dia e não mais nas refeições. Então, a gente tem trazido aí alguma série de novidades. Você falou de saudabilidade. Como é que é o desafio de você produzir e vender um produto que é calórico e ele não tem um alto teor nutritivo, né? Você tem uma pressão da sociedade forte contra isso e o seu produto vai contra essa linha. Como é que é o desafio? Então, super tranquilo. Primeiro porque assim, o chocolate sim tem um valor nutritivo bastante importante, mas ele é um produto que é rico em açúcar e rico em gordura. Então, assim, não dá para negar, chocolate é assim. O que a gente tem como ponto de partida na Hershey muito claro, Humberto, é que a gente trabalha sempre com o trabalho de relacionamento transparente com o consumidor baseado no consumo consciente. Então a gente tem, eu diria, 2 linhas de atuação. Primeiro eu te comentei um pouco sobre os lançamentos. A gente tem uma oferta de produtos que vão dos mais indulgentes aos mais saudáveis. Então a linha Special Dark, por exemplo, é um exemplo claro disso e por isso ela tem crescido tanto. Essa preocupação do consumidor, ela existe e aí a gente lança então um produto com mais cacau, menos açúcar e assim mais adequado a esta preocupação que você acabou de mencionar. Então tem uma coisa do portfólio, da gente trazer ofertas de produtos mais adequados, como por exemplo o Crunchers que eu te mencionei, cereal, fruta e um pouco de chocolate. Você tem o docinho, você tem a história de matar à vontade, mas ao mesmo tempo tem um equilíbrio maior.
Esta é uma linha, que é portfólio adequado para isso, e a gente tem uma outra linha que é também a gestão das porções, dos tamanhos. Então hoje na Hershey, por exemplo, a gente tem as barrinhas de 20 gramas, que são barrinhas que têm controle para ser com menos de 100 calorias. Essas barrinhas então estão com 99 calorias. A gente tem um compromisso global da companhia que até 2020 todos os nossos produtos para consumo individual terão no máximo 200 calorias. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, hoje 93% do meu portfólio já está desse jeito. Tudo que a gente vende para consumo individual tem menos de 200 calorias no Brasil hoje já. Então, na verdade, o controle que a gente faz dessa preocupação com a saudabilidade é, primeiro, muita transparência, muita informação. Acho que é legal de te falar que a Hershey foi a primeira companhia de chocolate no Brasil a colocar informação nutricional no painel frontal da barra. Então, quando você olha a barra ali, a gente tem a informação nutricional e até hoje, enfim, tem empresas bastante grandes, marcas que concorrem com a gente que não tem essa informação no painel frontal. A questão de 3 anos e meio atrás, foi a primeira marca a trazer isso. Então, é transparência na informação, gestão de porção e gestão de ingestão de caloria e portfólio adequado com alternativas para o consumidor. Legal. Há essa pressão por maior saudabilidade, mas também essa pressão parece que tem levado, às vezes, alguns governos a querer adotar ser o paizão da população, né? Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, e fica uma pressão chata também, por exemplo, quem quer comer chocolate. Sim. Eu, por exemplo, te falei, eu gosto muito de chocolate, quando eu quero comer um chocolate, eu sei o que eu estou comendo e eu quero comer um chocolate. E às vezes você vê algumas marcas que ficam assim, chocolate sem açúcar, chocolate sem gordura, e você, a hora de você ter um momento de indulgência, você tem que comer um produto que não é tão gostoso. Como é que também tem que lidar com essa pressão contra o politicamente correto para não ficar um produto chato e sem graça, né? Eu acho muito difícil, a gente estava falando um pouco antes, chocolate para mim não tem jeito de ser chato, né? Assim, chocolate é um produto muito gostoso, chocolate tem a ver com prazer, tem a ver com uma relação sensorial, né? Assim, é a textura, é o aroma, enfim, o chocolate é um conjunto de coisas boas, todas elas muito positivas. O que você falou aqui agora, assim, do politicamente correto, eu de novo, eu aposto nessa história de ter alternativa. A gente tem chocolate, desde o chocolate sem açúcar até o chocolate super indulgente. E a escolha é do consumidor. O que a gente procura sempre é ter informação, porque com a informação a decisão do consumidor é consciente. Então, assim, eu concordo com você, acho que não tem que vilanizar um produto A, B ou C, porque é muito mais dar informação para que o consumidor, de maneira consciente, esteja enfim, tendo prazer quando ele quer ter e controlando a caloria quando ele quer controlar. Livre escolha do consumidor, né? Ou seja, vocês não vão ceder ao politicamente correto, de repente só fazer chocolate saudável, alguma coisa assim. Nem teria como. O nosso negócio é vender prazer, a nossa assinatura corporativa, né, a nossa visão, eu diria, de mundo é trazer doces momentos de felicidade para o mundo. Então, doces momentos de felicidade já diz tudo, a gente quer as pessoas tendo prazer e o prazer passa pela indulgência. Legal. Eu acho que uma outra mudança no mercado de chocolate está havendo no Brasil, acho que é um caminho rumo a uma gourmetização. Não sei se você vê esse movimento e como é que vocês estão se adaptando a ele. Eu acho que a gente vê muito claramente, esse é um movimento que a gente vê mais forte já, um pouco mais, com mais tempo acontecendo com os cafés, com as cervejas especiais, enfim, com os próprios queijos. Essa é uma coisa que o paladar vai se desenvolvendo e isso está chegando no chocolate. Como a gente percebe isso e como a gente está se adequando, Humberto, a linha Special Dark que eu te comentei, quando a gente traz ingredientes diferenciados e harmoniza o azedinho, o ácido do cranberry com o chocolate com 60% de cacau, a mesma coisa com a laranja, nós estamos indo nessa linha. O consumidor está procurando chocolates onde com menos açúcar você sente mais o sabor do cacau, portanto você começa a ter um outro tipo de experiência sensorial, a mistura com outros tipos de fruta, enfim, e outros tipos de intensidade, é exatamente nesta linha de uma experiência mais gourmet de um consumidor que está ficando cada vez mais treinado. Então assim, ele está acostumando a comer chocolates que vão além do chocolate ao leite. Às vezes chocolate ao leite, mas também às vezes outras experiências. E nesse sentido, os concorrentes de vocês ainda são os produtos vendidos nos mercados ou nessas lojas de chocolate que tem na rua hoje? Eu te diria que tudo que traga o prazer da indulgência, que a gente estava conversando agora há pouco, assim, concorre com a gente de alguma maneira, né? Então, assim, concorrentes diretos são os chocolates. Eu diria os mais diretos de todos os chocolates que estão nos canais de venda onde nós estamos. Mas as lojas de chocolate, as redes de chocolate também concorrem com a gente porque são uma alternativa. Os sorvetes concorrem com a gente porque são uma alternativa de indulgência ou de sobremesa. Enfim, tem uma categoria aí de produtos que concorre diretamente com o chocolate. Mais diretamente são os chocolates que estão nos mesmos canais de venda que a gente. Legal. Vocês são uma empresa originalmente americana, tem mais de 100 anos de atuação nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil vocês são relativamente novos, né? Tem 20 anos.
Como é que é a competição com empresas locais brasileiras que estão há tanto tempo aqui no país? Então, primeiro que a gente quase já não tem mais empresas brasileiras, né? Então, assim, as empresas que eram nacionais foram adquiridas por multinacionais ao longo dos últimos anos, mas eu acho assim, a gente está completando 20 anos de Brasil agora, a Hershey é uma empresa de origem americana, como você comentou, a nossa sede está ali entre Washington e Nova York, na Pensilvânia. Então, assim, é até legal de contar para você, enfim, para os nossos espectadores, a gente tem uma cidade que chama Hershey. Essa cidade, ela respira chocolate, porque as avenidas chamam Avenida do Cacau com a Avenida do Chocolate, os postes são feitos no formato de Kisses, que é o nosso produto mais icônico. A gente tem uma escola que a Hershey subsidia e mantém há mais de 100 anos. Enfim, e a gente tem o museu da Hershey, o parque da Hershey, uma série de coisas ali bastante. Então a cidade respira chocolate. Essa cidade, para você ter uma ideia, recebe mais de 6 milhões de visitantes por ano, só para ir visitar o nosso parque e o nosso Chocolate World, que é uma loja que a gente tem ali. Para você ter uma ideia, é o centro de visitantes mais visitado dos Estados Unidos, mais até que o da Coca-Cola em Atlanta. Então, assim, bastante forte lá, com 125 anos de história, e a gente está há 20 anos completando agora em 2018 aqui no Brasil. Então, assim, a maneira como a gente tem concorrido é a gente estar muito próximo do consumidor. Assim, os meus concorrentes aqui no Brasil, os maiores são empresas centenárias, né? Então, assim, marcas que estão aqui pelo menos 80, 90 e 100 anos, os três maiores. A gente, como eu te contei, tem 20, mas com barras de chocolate, que é o nosso principal produto, tem 7. E a gente recentemente aí, eu estava te comentando isso um pouco antes da gente começar, nós estamos já, desde o início desse ano, a gente assumiu a 3ª posição como a 3ª marca de barras de chocolate do Brasil. Para nós é um super motivo de orgulho, porque a gente está falando de concorrer com marcas de 90 anos e a gente com 7 conseguiu já assumir a 3ª posição. Por que isso acontece, Humberto? Eu acho que por causa da relevância com que a gente conseguiu conquistar com o consumidor. A gente fala muito com o consumidor, tenta entender muito o que ele está querendo, o que ele espera. A Hershey tem um viés de inovação bastante forte. Então a gente chegou no Brasil, por exemplo, trazendo o nosso ícone global, que é o Cookies and Cream, que é uma mistura que não existia no Brasil, de um chocolate com biscoito. Hoje a concorrência já copiou, enfim, veio atrás, mas ninguém consegue igualar o padrão do sabor que a gente tem mundialmente. A gente inovou o mercado de barras também, quando fez o primeiro co-branding junto com o ovo maltine, com a barra de ovo maltine. Então a gente procura sempre inovar, a linha Special Dark que eu te comentei agora, completamente fora da caixa, e acho que é assim que a gente fica muito relevante consumidor, e a gente vai ocupando uns espaços que mesmo com 100 anos de história, as outras marcas ainda não ocuparam. E a gente então tem crescido e conseguido brigar bem nessa conversa toda aí. Legal. Marcel, muito obrigado, tá, pela conversa. Eu que te agradeço. Prazer. Obrigado. Um abraço.